Recife. Não a Veneza americana. Não a Mauritstad dos armadores das Índias Ocidentais. Não o Recife dos mascates. Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Mas um Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia, fogo em Santo Antônio. Outra contrariava, São José. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Do lado de lá era o cais da Rua Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe, Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Os versos que tentei recitar são trechos recortados do poema Evocação do Recife, do poeta Manuel Bandeira. Deixo na descrição o link para ouvirem o próprio poeta recitando seu poema inteiro, que foi dedicado à sua cidade natal. A ideia de trazer esse poema foi a maneira que encontramos para falar um pouco da relação entre nós e a nossa terra. Pode ser uma cidade, um país, não importa, mas é muito comum termos uma relação nostálgica com o lugar que passamos nossa infância ou adolescência, e é isso que o Pensamento em Gotas aborda neste vídeo. Pessoas e lugares, uma relação para sempre. Mas antes de seguirmos, deixe seu like, se inscreva no canal e configure o sininho das notificações para receber nossos novos vídeos, pois estamos trabalhando duro para trazer temas bem interessantes que nos fazem pensar fora da caixa. A nossa cidade sempre será a melhor de todas. Outro importante poeta, o português Fernando Pessoa, sintetiza isso ao comparar o rio Tejo, o principal rio de Portugal, com o desconhecido rio que passava em sua aldeia. Ele diz que o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. É isso. Não importa a pompa ou a dimensão. O rio, a avenida, a escola ou qualquer coisa de nossa cidade sempre será melhor. Como eu tenho duas cidades, me dou ao luxo de escolher uma ou outra. Qual a avenida mais importante do Brasil? A Avenida Paulista, em São Paulo? De jeito nenhum. Ou é a Avenida Conselheiro Nebias, em Santos, onde passei parte de minha infância, ou a Avenida Independência, em Ribeirão Preto, onde morei durante minha adolescência. Ainda lembro que ao final da Avenida Conselheiro Nebias há um espelho d'água no Jardim da Praia. Da Avenida Independência lembro da Feira dos Domingos e dos desfiles de 7 de setembro. Como era bom aquele tempo! A propósito, qual é a melhor praia do Brasil? Se você acha que ela está em Recife, em Florianópolis ou no Rio de Janeiro, está redondamente enganado, pois a praia do Rio de Janeiro, de Florianópolis ou de Recife não é mais bonita que a praia de minha cidade, pois a praia dessas cidades não é a praia da minha cidade. Elas não estão impregnadas de eternidade, como estava aquela praia da minha infância. Já não estou mais em Santos ou Ribeirão Preto, e outras tantas cidades já passaram pelo caminho. Recife, São Bernardo do Campo, Apiaí, Jundiaí, Jaguariúna, Chicago e Paranaíba. De todas essas, umas mais que outras, têm alguma forma de recordação inesquecível, mas não é a mesma coisa que Santos ou Ribeirão Preto, cidades para o qual eu sempre retornava. Ainda que o termo não seja totalmente apropriado, pois em geral se refere a questões sociais ou relacionadas a grupos específicos, a sensação que sinto é de desterritorialização na esfera individual, ou seja, como se eu estivesse separado do meu lugar. Em outras palavras, ainda que eu more em uma cidade agradável e tenha vida social bem razoável, não é como a cidade da minha infância e da minha adolescência. Eu não conheço bem os nomes das ruas ou os melhores caminhos. Como diria Manuel Bandeira no mesmo poema, não sei onde se pesca ou se fuma escondido, pois na verdade, em geral, conheço essas outras cidades a partir do interior de um carro. Por exemplo, não vou à casa dos meus amigos a pé, e sendo assim, não aprendo nomes das ruas, das praças e sequer conheço os moradores mais populares de cada bairro. Essa é outra diferença marcante daquele tempo para hoje. Andava-se mais a pé, pois carro era mais que um luxo e havia mais segurança para estar nas ruas, em um grau muito maior do que há hoje. Mas pensando bem,
Eu acho que esses lugares que tanto gostamos e que são tão importantes são de fato diferentes, mas não apenas por causa do rio, da praia ou da avenida. É claro que as coisas não duram para sempre. No lugar do antigo campinho hoje tem um edifício. Na casa dos amigos há muros que antes não existiam, mas tudo isso talvez seja algo menor. O que parece fundamental é que dentro das casas já não moram as mesmas pessoas, já não moram os mesmos amigos e nem os mesmos parentes. Como disse Manuel Bandeira a respeito da casa de seu avô, ele jamais pensou que aquilo pudesse acabar um dia, mas se foi. É isso que me faz pensar que talvez não seja a cidade, nem o rio, nem a praia e tampouco a avenida. Eu acho que a diferença parece estar também nas pessoas em que convivemos naqueles lugares tão saudosos. Talvez as pessoas até ainda sejam as mesmas, mas já não são as mesmas pessoas, se é que você me entende. Ainda que em alguns casos possam permanecer naqueles mesmos lugares, elas, mas também você e eu, mudamos. E talvez a gente não consiga enxergar que o lugar atual é tão bom quanto eram aqueles lugares antigos, que ficaram de maneira inesquecível na nossa memória. Ou seja, não há um lugar sem que não haja pessoas naqueles lugares, parentes que já se foram e amigos que ainda lembramos o nome. O próprio Manuel Bandeira lembra de diversas pessoas no poema, como Aninha Viegas e seu avô. Mas o mais interessante de tudo é que em algum momento de nossa vida houve uma última vez em que estivemos naquele lugar com aquelas pessoas sem saber que aquela seria a última vez. Nunca mais estaríamos juntos novamente naquela praia, naquela avenida, naquele campinho, e não sabíamos disso. Por isso que só sobraram as lembranças, as boas lembranças. O que você acha disso? O que torna um lugar tão especial a ponto de nos lembrarmos dele por toda a vida? É o lugar em si, as pessoas que frequentavam os mesmos lugares conosco ou as duas coisas juntas? Você continua morando na mesma cidade em que nasceu ou foi parar em um lugar muito diferente? Tem contato com os amigos da infância e adolescência? E se pudesse voltar a morar naqueles lugares, voltaria? Deixe nos comentários. E nos ajude a divulgar o canal enviando esse vídeo para seus amigos. Grande abraço e até nosso próximo encontro.